Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 2 de novembro de 2020, segunda-feira, nós estamos aqui mais uma vez para refletirmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 37 ao 40, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o Dia dos Fiéis Defuntos, aqueles que partiram, que nos precederam na eternidade. Hoje é dia de rezar de um modo especial pelas almas dos fiéis que padecem no purgatório, ou seja, aqueles que morreram santamente, mas não estão ainda totalmente purificados. Precisam, já estão salvos, vão para junto de Deus, sim, mas que ainda precisam de alguma purificação. E por isso nós rezamos hoje por todos os fiéis defuntos, por todos os fiéis que padecem no purgatório, pelas almas do purgatório. Eu sei que hoje, o dia de hoje, para muita gente, é um dia de tristeza, é um dia de choro, é um dia de saudade. Mas, queridos irmãos e irmãs, hoje é o dia de esperança. Sim, de esperança. Por que de esperança? Porque nós que cremos, nós que temos fé em Jesus Cristo, a própria palavra de Deus nos ensina, e São Paulo vai dizer isso na carta aos Coríntios, que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Ou seja, a nossa fé está fundamentada na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé está fundamentada na ressurreição. Isso significa que a morte não é o fim de tudo. A morte é uma passagem, é Páscoa. A morte é um meio, não é o fim de tudo. Nós, nesse mundo, nós somos peregrinos. A nossa pátria é o céu. E é por isso que nessa vida precisamos buscar a Deus, meu povo. Porque a vontade de Deus, como disse o Evangelho, é que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Deus quer nos dar a vida eterna. Deus quer nos dar a salvação. Deus quer nos dar o céu. Mas, para chegarmos lá, é muito importante que hoje nós possamos aproveitar esse dia para pensarmos como nós estamos vivendo a nossa vida. É muito interessante quando nós refletimos sobre a morte. É muito interessante como a morte nos faz refletir sobre a vida. É interessante. É interessante que quando você visita, por exemplo, o cemitério, como aquele ambiente triste te faz pensar na vida. Que o dia de hoje nos faça refletir sobre a nossa vida de uma forma concreta. Que o dia de hoje nos faça pensar como nós estamos vivendo a nossa vida. Como nós temos vivido a nossa vida, meu povo. Se temos buscado a Deus ou não, se temos vivido a fé ou não. Porque se nós queremos o céu, isso é preciso que hoje vivamos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É o que o Evangelho está nos ensinando. Por isso, eu deixo essa pergunta aqui para nós. Como nós temos vivido a nossa vida? Como? Como você tem vivido a sua vida?
Por isso, eu lembro aqui também aquela frase de Santa Teresinha do Menino Jesus: Senhor, para te amar, eu só tenho o dia de hoje. Eu só tenho hoje. Que nós possamos amar a Deus hoje. Que nós possamos crer em Jesus hoje. Que nós possamos viver a fé hoje. Para que o dia da nossa morte nós possamos ir para junto de Deus nos céus. Porque esta é a vontade de Deus. Nos dá o céu. Nos dá a vida eterna. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.